Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Andréia Gomes, gerente de vendas na Medtronic e líder do Comitê de Diversidade, Inclusão e Equidade de Gênero. Tenho um prazer enorme de abrir a terceira sessão do projeto Elas na Medicina. Esse evento ele tem como foco comemorar as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas realizadas pelas mulheres até aqui. E no mês de março, celebrando o mês da mulher, além de tirar esse momento para celebrar, nós gostaríamos também de convidar a todos a refletir sobre o papel de cada um, sobre como cada um de nós pode contribuir para a construção de um mundo melhor, onde a igualdade de gênero seja real, não apenas aqui, mas também nos ambientes mais complexos e desafiadores em todo o planeta. Essa pauta ela é muito importante para a Medtronic e eu não me canso de relembrar as nossas principais conquistas até aqui. Nós chegamos a 2020 com 49% de mulheres ocupando posições de liderança no Brasil. Em todos os nossos processos de seleção, temos uma mulher integrando a lista de finalistas. Implementamos um programa de mentoria com 70% das vagas dedicadas a mulheres, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dessas profissionais em suas posições atuais e preparando-as para o próximo passo de carreira. Temos o MAC, que é um grupo de homens, Men Advocating for Change, homens que advogam pela mudança e lideram ações que contribuem diretamente para a equidade de gênero na organização. Eu vou passar a palavra para a Priscila Silva. A Priscila, ela divide comigo não apenas a liderança desse comitê, mas também essa paixão enorme por esse tema. Priscila. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Priscila Silva, co-líder de equidade de gênero na Medtronic no Brasil. Essas são algumas das conquistas, né? Todas frutos de muita batalha, jornada, mas que realmente foram muito bem sucedidas pela paixão e pela constância do propósito que nós, integrantes do Medtronic Women's Network, grupo que lidera o movimento das mulheres em nossa companhia e que aqui está hoje representado pela Andréia e por mim. Bem, vamos ao nosso evento. E o painel que tem hoje a sororidade como tema central ressalta a importância da solidariedade entre as mulheres, que apoiam a conquista, a liberdade e a igualdade do que elas desejam, respeitando, ouvindo e dando voz umas às outras sem julgamento. E para começar, estamos aqui hoje com médicas que estão fazendo a diferença em suas áreas de atuação. Kari Anschutz, Marcela Salles, Maria Cristina Maia e Vanessa Holanda. Agradeço a cada uma de vocês pela gentileza da presença e pelo legado que vocês vêm deixando, não só na medicina, como também para toda a sociedade. Certamente, histórias que inspiram jovens estudantes e o ambiente onde estão inseridas, para que elas possam seguir suas carreiras de forma como desejam, e não apenas seguindo os estereótipos de gênero. Agradeço imensamente também a nossa moderadora de hoje, a Jaqueline Escoteiro, executiva da indústria farmacêutica, médico device e atualmente executiva em logística especializada para a área de saúde. Trabalha como vice-presidente na América Latina para a World Courier, na América Source Bergen, e também tem a posição global da iniciativa Women's Impact Network, que abrange 22 mil funcionários no mundo. É um grande prazer tê-la conosco para uma noite que promete conversas muito inspiradoras. Eu passo a palavra a você, Jaqueline. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos. Em nome da Medtronic, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês nessa noite super especial. Obrigada, Priscila e Andréia, pela introdução, duas profissionais da área de saúde muito competentes que eu conheço há muitos anos. Esse webinar, como foi dito, é o terceiro da série Elas na Medicina. Então, hoje a gente vai falar sobre apoio e união, a importância de estarmos juntas para salvar vidas. Temos convidadas com histórias lindas de vida e de carreira, mulheres em posições de liderança dentro das sociedades médicas e de ligas femininas que contribuem com o crescimento das mulheres na área médica. Certamente vocês vão se inspirar nesses depoimentos, mas também esperamos a participação de vocês que estão nos assistindo. O tempo de vocês é o nosso maior presente essa noite.
E eu gostaria de apresentar as nossas convidadas e agradeço também a disponibilidade das doutoras de estarem aqui conosco essa noite. Então, bem-vinda, doutora Karen Anzotti, que é mestre e doutora em Ciências Cirúrgicas pela Sociedade Federal do Rio Grande do Sul, Fellow in Urology pelo McGill University Canada, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio Grande do Sul, membro da diretoria executiva e editora-chefe das revistas Bodal e Urologia Essencial da Sociedade Brasileira de Urologia Nacional. Nossas boas-vindas também à doutora Marcela Salles, que é cirurgia cardiovascular do Hospital São Francisco da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Ela é presidente da Sociedade Gaúcha de Cirurgia Cardiovascular, coordenadora do Programa de Residência Médica em Cirurgia Cardiovascular da Santa Casa de Porto Alegre, coordenadora do Centro de Tratamento de Aorta da Santa Casa de Porto Alegre, editora associada do Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery e mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossas boas-vindas também à doutora Maria Cristina Maia, professora de cirurgia geral da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, graduação e residência na UERJ, mestrado e doutorado em cirurgia geral pela UERJ também, cirurgia de trauma no Hospital Municipal Miguel Couto por 20 anos, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Cirúrgica, também coordenadora da Liga de Trauma da UERJ e chefe do Departamento de Cirurgia da UERJ entre 2013 e 2015. E a nossa última convidada, tão importante quanto, bem-vinda, a doutora Vanessa Holanda, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Medicina e doutora em Biofotônica pela Universidade 9 de Julho, a Uninove aqui em São Paulo, neurocirurgia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, adjunct faculty na Mayo Clinic em Jacksonville, nos Estados Unidos, especialista em terapia antálgica e cirurgia funcional pelo AC Camargo Cancer Center em São Paulo, e também especialista em anatomia microcirúrgica, neurocirurgia funcional e distúrbios do movimento pela Universidade da Flórida. Então, não há dúvida que o nosso evento hoje será simplesmente maravilhoso e enriquecedor. E, portanto, eu vou para a primeira pergunta. Nós temos algumas perguntas para as nossas convidadas de hoje. Cada pergunta será respondida por duas delas. E a gente gostaria também de ter a oportunidade de ver as perguntas de vocês pelo chat. Então, vamos à primeira pergunta, que seria: quais são as grandes conquistas alcançadas pelas sociedades médicas que vocês aqui representam, referente à equidade de gênero ao ter uma mulher na liderança? E como vocês acreditam que podem influenciar outras mulheres positivamente? Nós vamos começar com a doutora Karen e a doutora Cristina vai complementar. Bom, em primeiro lugar, agradeço a apresentação, agradeço o honroso convite e parabenizo a Medtronic e a todos vocês pela iniciativa, dando visibilidade a essas questões tão importantes que não só dizem respeito às mulheres, mas à sociedade como um todo. Então, respondendo à pergunta, eu acho assim, em termos de conquistas, né? Nós fizemos uma pesquisa o ano passado pela Sociedade Brasileira de Urologia e se verificou que urologistas com mais de 10 anos de formada representavam apenas 15%. Enquanto que agora as urologistas formadas há menos de 2 anos já representam 25%. Então, a primeira situação que nós verificamos é que está ocorrendo um aumento progressivo do número de mulheres urologistas. Ainda assim, a urologia, segundo a Associação Médica Brasileira, é a especialidade que tem menos percentual de mulheres. Para cada 37 homens, existe uma mulher. Então, dos mais de 4.600 homens, nós somos, na sociedade, um pouco mais de 120. Então, há muita caminhada ainda a ser feita, mas, sem dúvida alguma, a gente percebe, quem tem mais tempo de formada como eu, como as coisas já mudaram. Ainda há muito o que fazer, mas muitas coisas já mudaram.
Então, em relação à pergunta ainda, eu parabenizo a escolha do termo equidade e não igualdade, né? Embora no dia a dia esses significados às vezes se misturem, na verdade, igualdade, ele persiste a questão da padronização, uma tentativa de homogeneização que, na verdade, é contra toda a natureza humana. A natureza humana justamente é diversa, é plural e cada ser humano é único. Então, incluir as mulheres em uma sociedade que seja predominantemente ou tradicionalmente masculina, não se espera que essas mulheres se comportem como seus colegas homens. Na verdade, o que a gente espera é que elas sigam padrões próprios, seus próprios, e que se tenha a oportunidade de participar, também se a sociedade ganha através desses seus atributos pessoais. O que eu digo, todo mundo ganha algum superpoder. A mulher entrando traz um outro superpoder que pode agregar qualidade à sociedade. Então, o que acontece? Ganhamos todos, mulheres e homens aprendem junto, aprendem a conviver junto, aprendem qualidades, aprendem habilidades, e eu acho que isso faz toda a diferença. E pode dizer, existe uma situação muito interessante, se eu puder ainda complementar, apesar de ter bastante tempo de formado, eu terminei minha residência em 1990, e participar ativamente de todos os congressos da minha especialidade, nacionais e internacionais. Foi somente em 2016 que eu tive pela primeira vez a oportunidade de trabalhar na sociedade da minha especialidade. E foi muito interessante, porque desde então eu nunca mais saí. Então, eu tenho passado por várias gestões, tanto da seccional aqui, agora também da nacional, comprovando que não só o nosso trabalho ele realmente tem valor, como a gente pode e deve participar e que o ganho é de todos, né? Então, inclusive, recentemente, foi uma grata satisfação, assim, no privado, uma residente de urologia chegou e disse que me conhecia de nome já desde a época que ela era acadêmica, e que depois ela fez cirurgia geral e me vendo atuando com sucesso na minha especialidade e vendo eu atuando na SBU, ela foi o pontapé final assim para ela escolher a especialidade. Ela viu que era possível e ela disse que inclusive o sonho dela um dia não só é participar da SBU, da sociedade, quem sabe até ser presidente. Então, eu achei interessante a gente dizer, porque às vezes às vezes o que faltam são modelos em que a gente possa verificar que realmente é possível. Não só é possível, como desejável que exista esse compartilhamento, né? Excelente, doutora Karen, muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Agora a gente vai escutar a doutora Maria Cristina. Queria agradecer o convite, é muito gratificante participar de uma reunião com cirurgiãs tão importantes, tão ativas em especialidades também difíceis. Isso só anima mais a gente saber que a gente não está sozinho. Tem várias como nós, e nós podemos ser inspiração para outras cirurgiãs ou para futuras cirurgiãs que falam: meu Deus, será que eu consigo? Será que vai dar certo? É tão difícil. Vai afetar minha família, minha vida, e a gente prova que é possível, que você pode construir uma família, uma carreira. Não é fácil, mas é possível, basta você querer. E eu queria relatar, em relação à participação em comissões e essas atividades, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no ano passado, ele criou a Comissão de Mulheres Cirurgiãs, e ela é muito ativa e está buscando estimular e apoiar as mulheres cirurgiãs e participar cientificamente, mas principalmente dar um apoio para as cirurgiãs que querem participar mais ativamente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E é aberta a todas as especialidades, não só a cirurgia geral. Até convido para as que quiserem participar, que sejam muito bem-vindas. E esse ano a gente vai criar um prêmio para cirurgiãs de destaque, cujo nome é da doutora Angelita Gama, professora Angelita Gama. Então, uma homenagem a ela, que vai ser muito bom, que ela passou por uma situação muito difícil agora e venceu. E
com essa homenagem a outros grandes cirurgiões que a gente tem no Brasil. Então, é dessa forma que eu acho que nós podemos atuar. E como é que a gente pode fazer para dar soluções melhores? Eu acho que o olhar feminino é um olhar mais amplo. Nós temos a capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo, não só ficar numa única caixinha. Tem até uma piadinha que diz que o homem só pensa em caixinhas. Nós abrimos todas as caixas ao mesmo tempo, então a gente tem essa capacidade ampla, que eu acho que é uma vantagem que nós temos sobre o sexo masculino. E a gente tem que aproveitar. Em cirurgia, isso é muito útil, porque a gente, no campo cirúrgico, é capaz de perceber todas as coisas ao mesmo tempo. Isso ajuda bastante a gente. Isso é o que eu gostaria de comentar. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Super válido todos os seus comentários. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Agora nós vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta seria, na opinião de vocês, por qual motivo algumas especialidades são predominantemente masculinas ou femininas? Qual seria o caminho para termos um equilíbrio ou motivação para que mulheres também possam exercer outras especialidades? Então, a gente vai começar com a doutora Vanessa e depois a doutora Karen vai complementar, por gentileza. Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos aqui presentes. Nós temos 71 pessoas aqui, né, homens e mulheres, pensando nessa mudança realmente, porque eu acho que ter atitudes como essa, né, de conversa, enfim, tanto através de empresas, tanto nas nossas sociedades, é o que realmente vai somar, e eu acho que isso até já ajuda a responder um pouco da segunda parte da pergunta, né? Qual que seria o caminho para a gente ter um equilíbrio na questão de ter pessoas em todas as, assim, pessoas de ambos os gêneros, né? Em todas as especialidades, um equilíbrio aí, uma equidade, né? Como a Karen bem frisou. Então, eu acho que principalmente essa questão, abrir espaço para conversa, e tanto nas universidades como em eventos como esse, falando sobre opções, né, que existem aí, tanto no meu caso, na neurocirurgia, que acaba tendo esse estigma, né, de que é uma especialidade que é mais masculina. Eu ouvi muito isso durante a minha formação, durante o tempo que eu estava pensando em fazer neurocirurgia. As pessoas diziam, não, você vai desistir, porque toda mulher desiste. Chega no último ano de medicina, todas as mulheres que eu conheço desistem. Então, o que existe, isso já está comprovado, existem alguns estudos que mostram que a questão de gênero influencia com relação a essa questão de como o indivíduo reage à crítica, a desafio e a erros. Então, existe uma certa... A gente até publicou no Neurosurgery, na Neurosurgery, em 2019, isso junto com várias neurocirurgiãs, tanto de lá dos Estados Unidos como do mundo todo, que a WINS, né, que é a Women in Neurosurgery, estava completando 30 anos, completou 30 anos ano passado. A gente chegou na verdade, a gente fez várias enquetes até para tentar responder um pouco disso, e o que se foi visto até, né, com essas enquetes é que as mulheres, elas acabavam tendo isso, tem muitos estudos psicológicos com relação a isso, uma síndrome do impostor maior do que muitas vezes nos homens. Então, o fato de, eu não... O que seria essa síndrome do impostor, né? Para quem nunca ouviu falar. Você não acreditar no quanto que você realmente é capaz. Então, as pessoas veem em você o potencial, mas você não acredita tanto no seu potencial. Então, se a mulher, ela tem um pouco disso na sua natureza, né? De sofrer mais com a questão de erro e crítica. Chega ali na faculdade, que é o momento que está ali saindo da adolescência, muitas dúvidas, muita angústia, muito difícil tomar decisões que vai ser ali para toda a vida, e já chega um monte de gente bombardeando, não, você não é capaz, não é, enfim, não que você não seja capaz, mas não é algo que é para mulher, não é algo que é para mulher, sabe? E isso é engraçado, que tem um pouco enraizado na nossa cultura.
Então, até é engraçado que a gente até estava conversando, e minha irmã revoltada, que ela pegou um livro do João e Maria, da época da gente, assim, um livro ali de 30 anos atrás, que hoje em dia, graças a Deus, são detalhes que estão sendo notados, que tinha ali, Maria, por ser menina, teve medo. Então, e aí por isso não entrou na casinha lá da bruxa sem a ajuda do João. Então, tudo bem ter medo, mas não por ser menina ter medo, entendeu? Então, são estigmas, é algo que muitas vezes é cultural, que às vezes a gente nem nota no dia a dia. Eu não notava isso quando eu era criança, enfim, na minha adolescência. Hoje, pegando o livro que eu li tantas vezes lá na infância, a gente acaba vendo esses detalhes. Então, é através de conversa e de educação mesmo, e de mudança e de construção da confiança, né, da mulher, da sua capacidade. Então, quando a gente fala aquela frase que é muito, muito dita, né, que a mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser, isso é muito forte e é algo que tem realmente que ser levado adiante para não alimentar essa síndrome do impostor, para não alimentar essa questão de que você não é capaz, que você vai ser, enfim, mais penalizada por um erro, enfim. E até para alimentar, porque uma das coisas que a gente viu também nesse estudo que saiu na Neurosurgery foi que a maioria das mulheres, se não 100% das mulheres que tinham chefes de departamento de vários lugares do mundo, neurocirurgiãs e neurocirurgiãs do mundo todo, sentiam a necessidade, inclusive aqui a gente está perante essa amostra, né, também, que sentia a necessidade de se capacitar mais do que os homens, digamos, para se considerar igual ali, entendeu? Então, isso não só na neurocirurgia, eu acredito que acontece também em outras especialidades, né? E que muitas vezes ocorre, como a Karen falou, a dificuldade de ser chamada para participar ali da sociedade. Enfim, isso é uma coisa que a gente está começando a ver mudar na nossa sociedade, tanto que eu estou participando já há 3 anos, a gente tem mulheres, a gente já tem uma comissão das mulheres neurocirurgiãs também, que está em andamento e que está fluindo bem. Então, acaba existindo, né, essa possibilidade de participação. Mas, muitas vezes, assim, quando a gente vai, por exemplo, para programas de congresso, eu ainda sinto um pouco isso, porque eu faço parte de comissões científicas aqui no Brasil e eu faço parte de comissões científicas de congressos mundiais, por exemplo, a World Parkinson's Congress, né, que é um congresso de doença de Parkinson no mundo todo. Toda reunião que a gente tem, que a gente está escolhendo palestrantes, quem vai participar, quem não vai, é citado, e não são mulheres, tá, Lucas? São homens que citam isso. A gente tem que lembrar que tem que ter uma equidade entre homens e mulheres ali no painel. A gente tem que lembrar. Então, assim, eles sempre estão puxando. E sempre tem mais homens, sempre tem mais homem. Mas, pelo menos, existe uma tentativa. Eu vejo uma tentativa de existir um equilíbrio maior. E isso eu ainda sinto muita falta aqui no Brasil. Eu acho que não só na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, em outras, de neurologia também, a Academia Brasileira de Neurologia, que eu tenho um pouco mais acesso, né? Que eu participo um pouco mais, vejo um pouco mais de perto. Então, são detalhes que a gente vai conversando e trazendo para a discussão. Porque se a gente não traz, às vezes passa até despercebido, né? Às vezes, se as pessoas estão ali pensando em quem vai falar, em quem não vai, passa até despercebido. E até existe mais, até no estudo a gente viu, que existem mais homens como primeiro autores, como nas publicações, tudo, e até mais fundos, né, que eles recebem muito do NIH, por exemplo, geralmente são mais homens que recebem, que isso também, ao longo do tempo, precisa ser equilibrado para que realmente exista uma equidade. E não necessariamente só com relação a número, mas, por exemplo, na neurocirurgia, a gente é em torno de 150 em 2.500, assim, ainda é um pouquinho melhor, né, do que a porcentagem na urologia. Mas isso é algo que muitas vezes não, por exemplo, se a gente pensa, teria que ter pelo menos uns 8% das mulheres também inseridas nas programações de congresso, também inseridas na diretoria. Eu estou agora lá como diretora de comunicação, mas quando a gente vai ver o número geral, muitas vezes isso acaba não sendo levado em consideração.
Então, seria basicamente isso, trazer para a conversa e tentar desmistificar, né, muito do que já vem sendo construído até desde a nossa infância. Muito obrigada, doutora Vanessa. Super ilustrativo, mas uma coisa eu posso te garantir que não é só na urologia ou na neurologia que isso acontece. Mesmo eu vivendo aí o meu mundo mais corporativo na área de saúde, isso também acontece com mulheres em posição de liderança. Eu também tenho participado de vários eventos nesse sentido, e a gente tem que continuar buscando conquistar nosso espaço. Vamos agora escutar a doutora Karen, que vai dar um depoimento bastante interessante também. Obrigada, doutora Vanessa. Obrigada. Realmente essa discussão é muito rica, acho que a gente aprende um pouco umas com as outras. Na urologia, respondendo à pergunta, por que uma profissão tradicionalmente masculina, eu primeiro acho que porque as mulheres na medicina começaram a equilibrar o percentual mais recentemente. Inicialmente existiam muito mais médicos do que médicas. Depois, a urologia é uma especialidade particular, porque ela acaba lidando com alguns pontos sensíveis, como o corpo masculino, que tem a questão do tabu, a sexualidade também. Então, talvez nem mesmo as próprias mulheres se sentissem à vontade de lidar com isso dentro do contexto da época, né? Hoje em dia, a gente vê um crescente número de homens que até preferem consultar com mulheres, né? E muitas vezes mulheres urologistas para tratar justamente dessas questões mais íntimas, se sentem mais à vontade, não se sentem num nível inferiorizado, sentem que pode ter uma conversa em que haja uma escuta atenta, qualidades que a mulher, não digo que os homens não têm, porque muitos homens também têm, mas mulheres tradicionalmente têm essa capacidade da escuta, do acolhimento, que às vezes é bastante importante nessas questões que são bastante sensíveis, né? Então, acho que foi uma questão realmente de tradição, mas isso tudo vem mudando, como vem mudando o mundo, né? Ainda reforçando o que a Vanessa muito bem colocou, a gente participou de um fórum das urologistas mulheres e que veio a coordenadora da Associação Americana de Urologia, do Departamento da Mulher, da Integração da Mulher, a Suzette Sutherland, e ela reforçou algumas situações que atrapalham a mulher no dia a dia ainda, muitas delas misturado com questões culturais. Uma é sempre ficar se desculpando, né? Quando qualquer coisa que não sai perfeitamente, parece que a gente tem que se desculpar, pedir com licença, ter uma justificativa. Então, é um trabalho que começa dentro da gente também, um trabalho de reafirmação e que, às vezes, uma mulher que está atenta para aquilo ali, ela pode ajudar a outra a vencer esse obstáculo interno, que começa, às vezes, internamente e é reforçado externamente. Outra questão que foi levantada, por incrível que pareça, às vezes as próprias mulheres não se ajudam, não tem solidariedade entre as mulheres e poderia ter mais. Dou um exemplo, um aspecto que foi levantado nesse encontro é a síndrome da abelha rainha, não sei se vocês já ouviram falar, né? Infelizmente, ainda tem algumas mulheres que chegaram, às vezes, com bastante dificuldade num determinado cargo e de repente, elas começam a ficar hostis a outras mulheres, como se pudesse reinar uma, onde tivesse mais do que uma, elas perderiam a força que adquiriram. Então, não só não incentivam outras mulheres, como, às vezes, até dificultam o acesso porque se sentem ameaçadas, né? Então, esse é um diagnóstico que a gente tem que fazer para perceber que existe muito mais do que a mente masculina para ser trabalhada. Existe também a mente feminina e a gente pode e vai chegar mais longe, mas a gente precisa ter uma visão honesta das coisas que estão acontecendo e poder, então, progredir nesse sentido. Excelente, doutora Karen, muito obrigada pelas palavras. Eu gostaria de convidar a Priscila para falar conosco um minutinho, porque ela gostaria de dar um recado bastante importante, e aí nós já vamos para a terceira pergunta. Jaque, obrigada. Estamos aqui nessa discussão, esse bate-papo super interessante e inspirador.
E para dar sequência, né, na próxima eu queria aproveitar e fazer um convite a todos que estão aqui conosco. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, né, às 19 horas, nós teremos o nosso último painel, que é o fechamento dessa série que nós fizemos em março, em comemoração ao Mês das Mulheres. E aqui a gente vai falar sobre, considerando esse aumento significativo de mulheres que estão ingressando na área da medicina, né, qual é o papel da mulher no futuro da medicina? O que a gente espera com relação à tecnologia, a novos procedimentos, a todos os temas relacionados a essa área tão expressiva e que a gente tem visto aí as mulheres fazendo a diferença. Então, convido vocês, teremos a doutora Audrey conosco, a doutora Nenice, Paula Poletti e Estela Regadas, com a moderação de Adriana Carvalho, da Ernst Young. Vocês são nossos convidados. Nos vemos na próxima semana. Jaque. Obrigada, Priscila. Obrigada, querida. Então, nós vamos agora para a terceira pergunta, que será respondida pela doutora Maria Cristina e pela doutora Karen. Quais as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que decidem seguir um caminho de destaque? Você tem ou teve o suporte necessário para seguir com essa escolha? Então, eu passo a palavra para a doutora Maria Cristina. Doutora Maria Cristina, seu está em mudo, por favor. Essa é uma pergunta que as futuras cirurgiãs com certeza se fazem. Como é que vai ser? Como é que eu vou organizar a minha vida? Então, como é que eu vou fazer para ser mãe? Que essa é uma das não igualdades que a gente tem em relação aos homens. Eles não podem gestar. E a gente pode gestar. Então, como a gente se organiza? Então, primeiro de tudo, se você tiver uma rede de suporte familiar, é maravilhoso. Você ter uma mãe ou um pai que te ajudem, que você tenha um marido que não te ajude, porque não existe mais esse termo, meu marido me ajuda. O meu marido divide as tarefas comigo. Ele tem os mesmos trabalhos que eu para fazer em casa. Não é exclusividade feminina cozinhar, cuidar da criança, arrumar a casa. Então, eu tenho que escolher um companheiro que divida realmente as tarefas comigo. Mas se você não tiver, de repente você se separou, isso aconteceu comigo pessoalmente, as histórias pessoais sempre são mais fortes, e eu tinha 2 filhos, e por uma fatalidade minha filha tinha sido atropelada e foi operada 11 vezes. Então, eu estava sozinha, com o suporte dos meus pais, mais à distância. Então, eu tive que me estruturar. Como é que você tem que se estruturar? Praticamente, você tem que ter um suporte profissional. Você tem que ter pessoas que te ajudem em casa e que você confie. Então, empregados, funcionários para arrumar sua casa, para cozinhar, para cuidar dos seus filhos, uma boa estrutura escolar, tá? E dentro dessa estrutura, às vezes até um motorista, se for necessário, porque dependendo do número de filhos é mais barato para levá-los até na escola. E essa estrutura vai te dar tranquilidade para que você possa trabalhar. E no momento em que você está só, você tem toda a sua dedicação ao trabalho durante o momento que você está trabalhando, mas quando você chega na sua residência, aí a dedicação também é para os seus filhos, para a sua família. Você tem que dividir essa dedicação, não esquecer que eles precisam da sua atenção. E uma característica especial das mulheres cirurgiãs é que, como nós muitas vezes estamos fora, chegamos em casa, temos que sair porque tem uma cirurgia de emergência, nós temos que ensinar os nossos filhos a se defender. Então, tem que falar claramente para eles sobre abuso, sobre assédio, para que eles sejam os primeiros a se defender, tá? Que nos contem, que nos expliquem toda a situação por que eles possam estar passando. Tá? Então, um detalhe também quanto a gestar, que eu falo, meu Deus, como é que eu vou poder operar com uma gestação de 9 meses? Então, é possível. Com robô, facílimo. Mas sem o robô, se você precisar encostar no paciente, você encosta a sua barriga e opera tranquilamente, que eu operei os meus 2 filhos até 8 meses e meio. Então, não é impossível. É difícil, é mais trabalhoso, mas não é impossível. E o que eu falo é um ambiente muito, muito bom. É um ambiente que é masculino, mas que é um ambiente de integração, de trabalho em equipe, de momentos de extremo estresse, mas de extremo relaxamento, uma mistura de adrenalina com endorfina. Então, eu acho que vale demais a pena. Quem tiver em dúvida, se anime, que é muito, muito satisfatório.
Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Eu tenho 2 filhos. Excelente, é muito inspirador. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos assistindo vão continuar se inspirando aí nas suas recomendações, e tudo é possível, né? Como você disse, é uma questão da gente se estruturar, da gente se preparar e continuar fazendo aquilo que a gente ama, e eu falo isso por mim mesma. Então, tudo é sim possível, e agradecer as pessoas que estão ao nosso redor e que também nos ajudam bastante. Vou passar a palavra agora para a doutora Karen, por gentileza. Quais são as dificuldades, né? Então, também posso falar por mim, eu também tenho 2 filhas, né? Então, também operei grávida, ficava com a barriga, assim, debruçada na paciente. Na época que a mais velha nasceu, as cirurgias todas eram abertas, as nossas cirurgias são bastante profundas, nefrectomia e linfadenectomia, então ficava realmente aquela barriga no meio, mas não, eu posso dizer que não houve dificuldade nesse sentido, uma gestação normal, até acho que te dá mais ânimo para fazer as coisas, tu sente sempre acompanhado, né? Eu me senti assim, sempre acompanhada. Mas o que tipo de suporte eu acho que foi importante para mim? Eu acho que a questão da parceria, né? O meu marido, que é médico também, é traumatologista, ele sempre, na medida do possível, pegava junto. No início, a gente tinha que fazer muito plantão, ele também fazia muito plantão. Então, às vezes, eu carregava nossa filha, chamados de madrugada, eu carregava o nenezinho junto para o hospital, deixava na farmácia, dormindo no bercinho, operava, pegava de volta, levava para casa quando ele estava de plantão. E ele também já aconteceu isso com ele. A nossa filha, às vezes, brincava na sala de urgência da Traumato, enfaixando os braços e as perninhas, e assim ela foi crescendo, e hoje ela é médica também. Então, quer dizer, não criou trauma, acabou talvez até orientando um pouco profissionalmente, né? E eu sempre tive assim uma babá que pudesse ficar durante o dia, das 9 às 5, vamos dizer assim, né? Então, já me ajudou a poder amamentar, ter mais tempo, ela ia comigo, porque as minhas mamavam muito, não era aquela coisa tão regrada, então ela ia comigo, embalava até eu atender um paciente, dar de mamar. Então, a gente fez uma gincana, assim, mas deu tudo certo, e digo assim, faria tudo de novo, né? E com relação assim, que dificuldades eu encontrei para construir a família, então não foi a coisa mais difícil. Mais difícil foi adquirir a credibilidade, né? Muitas pessoas, quando eu comecei a cirurgia, eu acho que algumas aqui, a Marcela é muito minha amiga, conhece ela há bastante tempo, e agora fiz amizade com a Vanessa e a Maria Cristina também, mas elas vão talvez concordar que no início as pessoas assim não têm, quando é nova, principalmente mulher, talvez seja mais difícil do que um homem jovem, né? Existe uma desconfiança, será que na hora H ela vai estar serena, vai poder tomar uma decisão rápida? Tem todo existia todo um conceito que o homem seria melhor para a cirurgia, por tomar essas decisões mais rápidas, menos emotivas, mais no tempo certo. E então isso no início foi um entrave para poder desenvolver a área cirúrgica, não a área clínica, mas a área cirúrgica da minha especialidade. E com o tempo isso foi mudando, né? Eu vejo que foi mudando, e em parte porque o mundo foi mudando, mas em parte porque eu fui me comportando de uma forma mais que passava mais essa confiança, né? Passava mais a segurança para o paciente. Então, na urologia especificamente, é uma especialidade que eu digo o seguinte, é uma excelente especialidade. Eu adoro o que eu faço. Tem a parte cirúrgica, a parte clínica, trata homem, mulher, criança, enfim, é uma especialidade muito variada. Mas se a pessoa não gosta de bloco, por exemplo, não gosta de cirurgia, eu diria não faz urologia, então faz alguma outra coisa.
Porque para poder fazer cirurgia tem que ter dedicação. Tu tem que estar disponível, tu tem que aguentar ficar muito tempo de pé, tu tem que aguentar ficar com sede, com fome, né, com vontade de fazer xixi, tu tem que aguentar tudo isso aí. Então, assim, a pessoa só aguenta isso se de fato ela gosta muito daquilo ali. Então, acho que, apesar de ser um desafio, é um desafio para todo mundo. Não vai ser diferente para a mulher ou para o homem nesse sentido, né? Acho que é isso, Jaqueline. Muito obrigada, doutora Karen. Eu concordo muito com o que a senhora acabou de falar, porque nada como o tempo para a gente também conquistando o nosso espaço, conhecendo as pessoas e ganhando cada vez mais respeito, né? Então, para as pessoas que estão nos assistindo, continuem conosco. Nós temos mais 2 perguntas para essas médicas maravilhosas e eu gostaria muito de tê-las conosco até o final. Então, vamos agora para a 4ª pergunta. Globalmente, 70% do grupo de profissionais de saúde são mulheres. Por que é importante incluir as perspectivas das mulheres em políticas de saúde pública ou gerenciamento de crise? Nós vamos começar com a doutora Marcela e depois nós vamos passar a palavra para a doutora Maria Cristina. Bom, obrigada, Jaqueline. É um prazer estar aqui nesse evento, participando com colegas tão destacadas nessas ditas especialidades masculinas, né? Que na verdade a gente sabe que não são masculinas. Alguém criou esse paradigma de que seriam masculinas, mas não. Quanto às políticas as políticas públicas e de saúde, não só nessa situação, mas como em todas as especialidades e as profissões, a mulher tem que estar inserida, né? E é muito importante justamente eventos como esse que nos trazem a essas reflexões e nos fazem pensar sobre esses assuntos. Eu não acredito que haja coisas pré-definidas para homens e para as mulheres, né? Eu acho que cada um tem as suas habilidades, tem as suas qualificações, e nós sabemos que a mulher é muito capaz de muitas coisas, talvez até mais do que os homens, pela sua capacidade de concentração, pela sua capacidade de executar várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, às vezes a gente está operando e está pensando que tem que passar no supermercado para comprar isso, porque tal conta tem que ser paga. Então, assim, isso é uma capacidade, é uma, digamos assim, uma qualidade do cérebro feminino, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas de que tal coisa é masculina ou feminina, né? Nós temos que ter modelos, como alguma das colegas já falou, e aqui eu peço a permissão de abrir um parênteses para dizer que quando eu estava começando a minha residência de cirurgia, no R2 de cirurgia geral, eu passei 2 meses pela urologia. E lá me contaram que tinha uma urologista mulher, a tal de doutora Karen. E eu dizia assim, nossa, isso é uma coisa maravilhosa, uma mulher urologista, eu tenho que conhecer essa mulher, eu tenho que saber quem é, porque ela... Então, assim, passado algum tempo, eu conheci a Karen e hoje nós somos amigas, e uma apoia a outra e a gente discute, conversa, troca receitinhas e tudo mais. Então, assim, a gente tem os modelos e num determinado momento a gente se torna um modelo, né? E quando a gente se torna um modelo e a gente conquista esses lugares de liderança, nós temos muita responsabilidade com isso, né? Porque nós temos os mais jovens que estão vindo atrás e que eles também estão à busca de modelos. E nós temos que ser modelo para as meninas que estão entrando na faculdade, né? Então, isso
é muito importante, né? Eu tenho, assim, várias estagiárias e até mesmo residentes que vêm fazer residência comigo ou estágio comigo, porque ouviram falar que eu operava e que eu operava a horta e que eu adoro operar, e que é realmente uma coisa difícil, né? Assim, são poucas pessoas que se dedicam a isso, mas então eu vejo que eu acabei virando modelo para algumas meninas, né? E eu posso dizer para vocês que eu trabalho há 25 anos com residentes. Eu nunca tive uma residente mulher que desistiu da residência, mas tive inúmeros meninos residentes que desistiram. Eu acho que a mulher tem muita perseverança, ela vai até o fim, ela batalha, ela é forte, ela aguenta. Hoje eu tenho 3 residentes mulheres, uma de Rondônia, uma do Rio Grande do Norte e uma de Santa Catarina. Então, todas de fora, estão longe da sua família, e estão aí batalhando, e estão indo muito bem. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que ser modelo e tentar passar o que de melhor a gente tem para os jovens que vêm vindo. Muito obrigada, doutora Marcela, super inspirador, e eu posso dizer que nós, como a minha família, vivemos isso pessoalmente. Eu tenho uma sobrinha formada na Universidade de Pelotas, que é aqui de São Paulo, hoje faz residência também na área de neuro em Campinas, e tudo que você acabou de dizer, dessa perseverança, de estar longe de família e tudo mais, ela é real, né? E eu coloco aqui esse depoimento também como um reconhecimento a ela e tantas outras jovens que podem estar aí nos assistindo e que vão nos assistir, porque essa live está sendo gravada, mas que a gente continue sendo inspiração para essas futuras profissionais maravilhosas. Muito obrigada, doutora Marcela. Agora vamos à doutora Maria Cristina, por favor. Doutora Maria Cristina, está em mudo, por favor. Você percebe nas campanhas que existem, até em termos, nesse momento da pandemia, que existem poucas mulheres envolvidas na política de saúde, o que eu acho que é uma pena muito grande, porque o olhar feminino é um outro olhar, como eu já tinha dito anteriormente, um olhar amplo, com vários focos, a gente consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, então acho que a saúde pública como um todo perde. E eu acho que toda mulher é capaz de chegar a um local, uma situação de chefias e situação de comando. Eu, na minha experiência, eu acho que desde que eu comecei na medicina, no internato, eu já queria ser chefe, então fui chefiando até que eu cheguei à chefia do departamento na minha universidade, foi na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E foi uma chefia tranquila, eu fui eleita para ser chefe do departamento. Então, comandar é uma coisa que você tem que ser firme, não ter dualidade, é isso ou não é isso, ou será diferente, não pode ser duas coisas, ter duas informações, tem que ser firme, dura, para que você possa ter um comando adequado. E eu acho que para as mulheres que estão, e que eu percebo nas cirurgiãs que vêm atrás de mim, como elas conseguem se qualificar e pensam na qualificação mais precocemente. Elas querem mestrado, querem doutorado, querem o PhD, querem ir para fora, querem se especializar, querem fazer gestão. Então, elas têm uma visão mais forte, mais direta. E, às vezes, nesse trilhar da nossa vida, tentando a chefia, a gente tem que pensar nos pequenos preconceitos que acontecem que você não percebe. Eu, por exemplo, achava que eu não tinha preconceito onde eu trabalhava, mas você não percebe muito, muito frequente com as mulheres, que é quando você está falando e um homem te interrompe. Então, você tem uma forma fácil de resolver isso. Você fala, eu não acabei de falar, eu vou terminar o que eu estou falando e aí você fala. Outro muito frequente, você fala uma ideia excelente, maravilhosa, continua a conversa, um homem fala a mesma ideia que você e a ideia dele. Então, você pensa, não, eu que falei isso, você está tomando a minha ideia.
Então, de achar que você é maluca, você é maluca, você não tem estabilidade emocional para operar, para chefiar, para fazer nada. Então, você tem que ter cuidado para você não cair nesses enredos, nessas coisas que vêm subliminar e reagir. Tem que reagir, não pode ficar parada quando isso acontecer. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Agora a gente vai para a última pergunta da noite, está super interessante. E essa pergunta será respondida pela doutora Vanessa e pela doutora Marcela. Como podemos incluir a representatividade de grupo de mulheres em cargos de liderança na área médica e de saúde? E quais são os principais impactos? Doutora Vanessa em mudo, por favor. A gente até já comentou um pouco, né, sobre isso ao longo da nossa conversa hoje, mas com relação de trazer isso, né, para a discussão nas sociedades, de tentar uma equidade, né, com relação a homens e mulheres nesses cargos de liderança, e já existem comprovações não só nas sociedades, mas em várias empresas, e eu acredito que a Medtronic, buscando esse equilíbrio, está tentando trazer isso para a empresa, que geralmente as empresas que têm uma equidade boa conseguem um sucesso maior, exatamente porque tem áreas que as mulheres dominam mais, tanto com empatia, tanto a questão da comunicação, tanto que eu sou hoje diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Nós já tivemos mulheres no passado que foram também, a doutora Maria Ângela já foi a diretora de comunicação, e a gente vê, assim, claro, uma responsabilidade, mas a gente vê que a cultura é interessante para isso na mulher, né? Então, a questão da vontade de colaborar, essa questão que a doutora Marcela colocou, de que ela nunca teve uma residente que desistiu, né? Então, é aquela coisa, aquela pessoa ponta firme, digamos, né? Que vai estar ali, que vai receber a missão e vai dar continuidade, enfim. E, na verdade, os homens e as mulheres, eles vão se completar aí ao longo dessa função de liderança, na verdade, né? Eu acho que toda a sociedade, no caso, pensando na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mas pensando em todas as sociedades, pensando nos congressos, enfim, todas as sociedades só têm a ganhar com esse equilíbrio. E com relação à questão do impacto que isso pode trazer, seria exatamente formar a questão de mentoria, vendo pessoas, como aconteceu com a doutora Karen, né? Como até a gente está vendo aqui as pessoas comentando que tem a doutora Maria Cristina como exemplo, como que é fã dela. Então, acho que assim, esse olhar de ter aquela professora, ter aquela mentora como um ideal, digamos, e eu tive isso na minha formação, até com neurocirurgiãs também que me inspiraram, a própria doutora Angelita Gama, eu acho que acaba sendo uma grande inspiração para todas as mulheres que pretendem, né, seguir a neurocirurgia. É legal que vocês vão homenageá-la agora, Maria Cristina, mas assim, é algo que a gente tem uma responsabilidade no momento que a gente assume, porque não é fácil, assim, digamos assim, é um monte de trabalho que você vai ter além do que você já faz, e um trabalho voluntário, na verdade, né, que você está fazendo ali porque você acredita, porque você enfim, quer melhorar as condições de trabalho para todos os colegas, e isso, na verdade, acaba inspirando, né, muitas mulheres, muitas pessoas que estão vindo aí mais jovens. Muito obrigada, doutora Vanessa, excelente. Agora vamos escutar a doutora Marcela. Bom, como que nós podemos incluir a representatividade feminina nos cargos de liderança? Eu, por convicções pessoais, eu não acredito em cotas, em definições prévias de que
50% tem que ser homem, 50% tem que ser mulher. Eu acho que todos os cargos de liderança, eles devem ser conquistados. Eu acho que tudo aquilo que a gente conquista tem muito mais valor do que aquilo que está reservado para nós, né? E cabe às mulheres, né, se qualificarem, serem competentes, mostrarem a sua competência e galgar esses cargos de liderança, né? Então, assim como nas escolas de medicina não havia as cotas femininas e hoje nós já temos mais meninas entrando na faculdade do que meninos, muito provavelmente em pouco tempo a gente vai ter muito maior essa representatividade dentro das lideranças nas áreas médicas, né, que é o nosso principal assunto aqui no momento. Então, assim, eu não acredito nessa reserva de lugares, eu acredito na qualificação e em se galgar esses postos. Uma coisa que eu gostaria de falar, um exemplo, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia, assim como nas outras sociedades, nós também temos o grupo das mulheres cirurgiãs. E a gente tem, ao longo de muitos anos, mais de 10 anos, a gente cada vez mais tenta incentivar a entrada de meninas estudantes, acadêmicas, a participar dentro da sociedade. Né? Porque se tu, desde o início, tu tem esse raciocínio de participação associativa, lá na frente tu vai querer fazer alguma coisa por essa sociedade e tu vai entrar numa diretoria, tu vai fazer parte, tu vai ser presidente. Eu já fui durante 5 anos presidente da nossa regional e agora estou de novo presidente, né? Então, assim, nos últimos 11 anos, eu sempre estive na diretoria da nossa sociedade e já tentei sair e acabam me convencendo de que eu tenho que continuar, mas enfim. Então, eu acho que, assim, é muito importante isso, que a gente estimule a participação associativa, e isso vai criando essa visão de como sociedade, de como associação médica, ou grupo, ou ligas, o que quer que seja de reunião de pessoas em torno de um mesmo objetivo, que tu queira cada vez melhorar, quer seja uma melhora científica ou uma melhora de qualidade de condições de trabalho, ou uma melhora de remuneração, o que quer que seja o teu objetivo, né? Isso vai levar esses jovens e as meninas a também querer ocupar esses lugares de liderança, né? E que elas vão se soltando e impondo e mostrando as suas ideias, né? E realmente aparecendo, né? Então, eu acredito muito na capacidade. Muito bom, doutora Marcela, muito obrigada a você e a doutora Vanessa que responderam essa pergunta. Para mim tem sido um prazer estar com vocês aqui hoje, porque, como foi dito, assim, de uma forma bastante extensa, bastante forte, a gente está falando de equidade, né? A gente não está falando que a mulher é melhor que o homem é melhor que a mulher, nós temos talvez qualidades diferentes e a gente vai se complementando, né? Então, acho que a grande busca que a gente tem hoje é continuar alcançando espaços e alcançando posições, e acho que uma coisa que foi muito bem dita aqui também é de acordo com a nossa própria preparação, né? Merecimento também. Eu queria só complementar algo bem rápido. Quando a gente fala de equidade de gênero, isso é uma coisa muito importante e globalmente discutido. Para algumas pessoas que são mais familiares com isso ou não, mas as Nações Unidas, eles têm 17 objetivos sustentáveis, né? São objetivos globais. E o objetivo número 5 é exatamente equidade de gênero. Então, as Nações Unidas, eles têm como objetivo continuar trabalhando o empoderamento da mulher, a equidade de gênero, diminuir violência doméstica, diminuir violência às mulheres em fóruns e locais distintos,
acesso à educação, acesso a oportunidades de trabalho. Então, tudo aquilo que a gente está falando aqui tem uma relação muito grande com a área médica, mas também com tantas outras áreas das quais nós também nos incluímos como comunidade. Como a Priscila teve a oportunidade de comentar, eu sou uma pessoa extremamente engajada na área feminina. No começo, lá atrás, eu me perguntava que oportunidades eu poderia ter de contribuir, e esse é um dos fóruns que eu acho que a gente pode contribuir, dividindo as experiências com as quais a gente vive. Então, mesmo não sendo médica, mesmo sendo executiva da área de saúde, um ambiente mais corporativo, muitos dos desafios que vocês relataram aqui, a gente também vive. Mesmo eu sou muitas vezes questionada como ser vice-presidente para a América Latina de uma empresa de logística que também tem um ambiente bastante masculino para a área de saúde. E tudo isso, como vocês disseram, é preparação, conquista, disponibilidade para estar com as pessoas, desenvolvimento e uma porção de outras coisas. Esse tema é um tema que eu tenho uma absoluta paixão, mas a gente precisa, em respeito ao horário de todas vocês e do que a gente se comprometeu com aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de agradecer mais uma vez à Medtronic, a todas as pessoas que estão por trás, a Denise, a Priscila, a Andrea, o Lucas e tantas outras pessoas que foram muito amáveis conosco. Agradecer a todas vocês, médicas maravilhosas, inspiradoras, que eu super aprendi muito mesmo na call que a gente teve de preparação para essa live. Cada uma de vocês foram também uma inspiração para mim essa noite. Muito obrigada mais uma vez, e eu passo a palavra agora para o pessoal da Medtronic. Obrigada, Jaque. Antes de falar, a Thaís vai tirar uma foto nossa aqui, pediu para a gente fazer um sorriso bonito aqui, para ela tirar uma foto desse grupo. Thaís, você tira a nossa diga foto. Um X. Mais uma. Prontinho. Obrigada, Thaís. Queridas, obrigada pela noite. Que noite incrível. É muito inspirador ter mulheres assim como vocês aqui, falando das suas experiências e, principalmente, né, deixando uma mensagem aí de inspiração para as novas gerações. A gente sabe a importância que tem o depoimento de mulheres como vocês para que as mulheres jovens façam suas escolhas, encorajadas, né, pela experiência de mulheres como vocês, façam escolhas que atendam seus desejos, que atendam seus talentos e não baseadas em estereótipos de gênero. Esse é o objetivo, é o grande objetivo desse projeto, é inspirar e usar a Medtronic, então, como líder global de tecnologia médica, usar esse papel que a Medtronic ocupa nesse pedaço de mercado, que é um pedaço de sociedade, para contribuir, para que a gente consiga que mais mulheres ocupem posições de poder. A Jaqueline mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas e a Medtronic é signatária dos princípios de empoderamento das mulheres desde 2018. E muitas das nossas iniciativas estão justamente alinhadas para que a gente também faça a nossa parte como companhia, como organização, considerando a nossa responsabilidade corporativa, a nossa cidadania corporativa, que a gente faça a nossa parte para deixar um legado também de mundo melhor para as mulheres. Uma sociedade mais equilibrada, deixar um mundo melhor para as mulheres, falar disso hoje significa contribuir para construir uma sociedade mais equilibrada. Então, eu quero agradecer a todas as doutoras, painelistas que dividiram suas histórias conosco. Jaqueline, muito obrigada por ter moderado essa conversa incrível. E, Priscila, obrigada por estar comigo aqui na liderança dessa iniciativa e todo o time que está envolvido todos os dias trabalhando para que a gente consiga gerar mais conscientização, não só conscientização sobre esse assunto, mas também as tão importantes ações afirmativas para a gente acelerar o avanço de mulheres na carreira. Muito obrigada.